Olha, a derrubada na área próxima ao CCBB vem ganhando repercussão nacional, como a gente viu na reportagem. A deputada Érica Cocai, do PT, e a bancada do PSOL na Câmara dos Deputados denunciou o governador Ibanez Rocha por abuso de autoridade na PGR. Vamos falar com o Paulo Vitor agora, o Tatuzinho, para saber o que diz essa denúncia, o que eles colocaram nesse documento que entregaram à PGR. Tatuzinho, boa tarde para você. Oi, Neila, boa tarde para você, a todos ligados agora no SBT Brasília, aqui no DF no entorno. Pois é, um dos motivos dessa representação, da bancada tanto do PSOL, bem como do PT, da Câmara dos Deputados Federal, bem como também a Câmara Legislativa, da parte de direitos humanos, é com relação alegando aí esse abuso de autoridade por parte do governo do Distrito Federal junto a essas famílias que estavam nessa ocupação próxima ao CCBB desde 1987, ou seja, mais de 20 anos. Para nós entendermos melhor, nós viemos conversar com a deputada Érica Cocai, do PT, para entender como que foi essa representação, principalmente porque ontem, numa sessão remota, foi falado por diversas vezes sobre essa desocupação. Deputada, boa tarde, seja bem-vinda ao SBT. Como é que foi essa formulação dessa representação junto à PGR? Verdade, boa tarde a todas e todos que estão nos assistindo nesse momento. E nós fizemos uma representação porque nitidamente houve uma violação de direitos. E ao mesmo tempo houve um abuso de autoridade. Nós temos uma lei nesse país, essa lei, ou nesta cidade, uma lei nesta cidade que deixa de forma muito clara que não é permitido despejos durante a pandemia. Nós estamos com uma comunidade, como você disse, que está lá há mais de 20 anos e que simplesmente sofreu a truculência do próprio Estado. As moradias foram derrubadas, mas não só isso, se derrubou uma escola que atendia aquela comunidade com voluntários, uma escola inclusive que há avaliação de técnicos da Secretaria de Educação sobre a sua qualidade de atendimento. E se destruiu a possibilidade destas pessoas estarem ali para poder estar perto do local onde elas adquirem o seu próprio sustento. Então, portanto, inadmissível o que aconteceu aqui no Distrito Federal. E argumentaram que era um problema ambiental. Inclusive, tentam criminalizar militantes de direitos humanos que ali estavam, argumentando que eles agiram contra a fiscalização ambiental. Ora, nós sabemos que o GDF, naquela área, quer construir um polo de audiovisual. Nós sabemos também que o GDF nunca se referiu àquela área como uma área de preservação ambiental. Nunca teve qualquer tipo de preocupação ambiental com aquela área. E também que as moradias, elas foram feitas com um critério, um cuidado de preservação ambiental. Portanto, não tem justificativa o que o Distrito Federal fez. Foi ilegal e tem que responder a isso nos órgãos competentes. Por isso a representação. Agora, deputada, é uma representação tanto da bancada federal, bem como também a bancada da Câmara Legislativa aqui do DF, principalmente levando em conta essa questão que a gente falou, da lei distrital, que proíbe essa questão de despejo de famílias em período de pandemia, né? Exatamente. Olha, é um desrespeito absoluto a uma legislação que está em curso aqui no Distrito Federal. Uma legislação, portanto, que tem que ser respeitada. O governo do Distrito Federal não pode desrespeitar a lei, como fez neste caso e tem feito em outras ocasiões. Por isso nós queremos também as duas comissões, tanto a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Federal quanto a Comissão de Direitos Humanos da Câmara Distrital, fazer uma reunião na próxima semana com todos os órgãos envolvidos para que nós possamos ter atendidos os direitos desta comunidade. Essa comunidade, ela quer moradia e nós colocamos a bancada no Congresso Nacional, que representa o Distrito Federal, recursos para um programa chamado Moradia Primeiro. Então, há recursos para isso. Essa população precisa de moradia, mas também ela deve ser acolhida com auxílio excepcional do governo local, para que ela possa ter dignidade. Você não pode tratar pessoas como se fossem coisas. São pessoas que têm direitos e esses direitos não podem ser desrespeitados e violados como nós vimos neste caso. Eu vou pedir para vocês agora para ouvirem, a gente teve uma conversa hoje com o Ibanez Rocha, falei com ele pelo telefone, o posicionamento do governador é completamente contrário a tudo que foi dito aqui. Vamos ouvir o que ele disse a respeito dessa situação da ocupação no CCBB e da derrubada tanto das casas quanto das escolas no momento que a gente está vivendo agora. Vamos escutar.
Invasão de área pública. O que o governo tem que fazer? É incentivar a invasão? Não, a gente entende que não é contra a lei, mas é um momento tão delicado de pandemia. O senhor acredita que esse seria o melhor momento? Passar. Eu acho que o momento está mais que correto. Certo? Eu não estou deixando deixar a cidade virar uma favela com invasão. E que assistência essas famílias vão ter diante dessa... Toda assistência. Tem auxílio aluguel, tem casa de passagem, tudo foi oferecido para eles. Para ver que eles estão sendo incentivados por políticos que estão lá incentivando as pessoas. E não há risco de contaminação nesses locais, com todas essas famílias juntas? Os locais são excelentes locais. Todas essas casas de passagem têm quartos, camas, tudo arrumadinho. E quando eles dizem que estão na lista da Codab há mais de 8 anos e nunca foram contemplados com uma moradia? Tem 20 anos que está aguardando moradia. A lista ela é cumprida rigorosamente por fiscalização do Ministério Público. A orientação é tirar todo mundo e vai tirar da cidade toda. Não vou deixar a cidade ser invadida por pessoas que acham que o momento de pandemia é a hora de estar invadindo a cidade. E o senhor... A cidade que eu administro vai ser bem administrada e dentro da legalidade. O senhor foi acusado pela bancada do PSOL de abuso de autoridade. Eles apresentaram um documento à PGR. Eu estou importando com a bancada do PSOL. Eu conheço de justiça, sei muito bem o que as coisas estão sendo feitas. Está sendo feito tudo dentro da legalidade, baseado numa decisão do Superior Tribunal de Justiça. Essa pauta, governador, virou uma pauta nacional. Tem mostrado que a sociedade não quer esse tipo de postura. Pode ficar à vontade, tá entendendo? Essa é a postura do meu governo. E como é que... Até mais, tá? Tchau, que eu estou em reunião. Obrigada. Como vocês viram, foi um pouco difícil da gente levar esse assunto com mais profundidade. Tatuzinho, você está aí com a deputada federal. Eu queria que você debatesse com ela essa questão que o governador falou. É momento para isso, no governo dele não vai ter ocupação, não se importa se essa pauta vira nacional, não respeita as decisões do PSOL, para ele tanto faz, ele está fazendo o que acha que tem que fazer nesse momento. E diz que as famílias estão com toda assistência, tem auxílio, tem dinheiro e tem para onde ir, não vão porque não querem, porque estão sendo induzidas por questões políticas. Ela sabe dizer qual tipo de assistência realmente essas famílias estão recebendo nesse momento? Deputada, a gente acabou de ouvir agora uma fala do governador Ibanez, em entrevista exclusiva à nossa apresentadora Neila Medeiros, falando que ele está baseado nessa desocupação, na questão da legalidade e de que não está um pouco preocupado com a questão da bancada do PSOL, do PT, de fazer essa representação. A pergunta que a gente faz agora aqui no SBT, essas famílias, elas estão sendo assistidas, elas têm para onde ir, o que elas estão recebendo por parte do governo? Em verdade, o governador do Distrito Federal deveria estar preocupado com o destino destas famílias. Que as famílias estavam ali porque ficam próximas de onde elas tiram seu sustento. Portanto, são famílias que estão relegadas ao desprezo do governo do Distrito Federal. O governador do Distrito Federal deveria estar muito preocupado de ter ferido a lei como ele fez. Ferido a lei. Existe uma lei nesse país e nesta cidade que assegura que não haja despejo. O governador desprezou tudo isso e tenta criminalizar pessoas que estão defendendo os direitos desta comunidade e criminalizar de forma absolutamente leviana. Portanto, o governador do Distrito Federal tem que se preocupar sim em responder para que esteja de acordo com a legislação. E tem que se preocupar sim com essas famílias. É inadmissível que nós tenhamos tamanha indiferença e tamanho desprezo por parte do governador do Distrito Federal. Deveria estar preocupado em buscar soluções para essas famílias, de considerar essas famílias com direitos assegurados não apenas na Constituição, mas assegurados também pela sua própria existência humana. Portanto, é lamentável que tenhamos um governador do Distrito Federal que desrespeite a lei dessa forma e que desrespeite também as pessoas. Deputada, para a senhora como deputada que está à frente dessa representação junto à PGR, junto com os deputados, bancada PSOL, PT, não só de Brasília, mas de outros estados da federação, o que vocês esperam junto à PGR com relação a tudo isso?
Nós esperamos, em verdade, que esta ação ela seja revertida. Nós esperamos que seja atestada a ilegalidade que é absolutamente nítida por parte da ação do governo do Distrito Federal. E esperamos que o governo do Distrito Federal sente e respeite essas famílias. Sente com estas famílias, com as representações, com os movimentos que ali estão, de forma solidária e voluntária, apoiando os direitos dessas pessoas, que sente e que nós busquemos uma solução para a moradia dessas pessoas e uma solução para a sua sobrevivência. Portanto, o governador do Distrito Federal, lamentável esse desprezo com a vida. Tá aí, Neila, a deputada Érica Cocai do PT, uma das deputadas à frente aí dessa representação junto à PGR, né, Procuradoria-Geral da República, sobre a questão do governo do Distrito Federal com relação à desocupação daquela área próxima ao CCBB, que aconteceu, a gente mostrou desde o início do ano e principalmente nessa semana aí com essas famílias desalojadas, 34 famílias e principalmente a derrubada da escolinha do Cerrado. Neila. Obrigada, Tatuzinho. A gente estende aqui o convite ao governador. Se quiser conversar com a gente de outra forma, não por telefone, ao vivo, aqui no estúdio, na casa dele, onde ele quiser. Ele é o governador de todo o Distrito Federal, portanto, ele governa para todas as pessoas, para aquelas que estão lá no CCBB também. E ele sabe a importância de uma boa moradia. O governador mora na melhor residência do Distrito Federal. Saiu uma reportagem dizendo que é a casa mais cara do Distrito Federal, 25 milhões. Uma pessoa que gasta esse dinheiro numa casa sabe como é importante a gente ter onde dormir e onde morar bem. Governador, o senhor está sendo convidado e pode vir, receberemos o senhor com todo prazer, com todo respeito, com todo carinho.